Cruzeiro perde para o Oeste, o último colocado no campeonato. A situação do Cruzeiro era crítica na Série B e agora vai ficando irreversível, né? Momento ruim também na carreira do Felipão. 10 ou 15 dias que termina o campeonato e só nos safarmos da Série C. O problema do Cruzeiro é sim mais sério do que o que a gente imagina. Os jogadores que estão aqui são heróis, né? Porque muita coisa acontecendo, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo, então... As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo. E o Cruzeiro tinha, gente, a chance de encostar um pouco mais no G4 da Série B. Olha aqui a tabela de classificação, ó. O Cruzeiro vai estar do lado de cá, ó, 13º colocado a 8 pontos do CSA, primeiro time no G4, 8 pontos também aqui do Paraná, primeira equipe na zona de rebaixamento. Vou chamar aqui para conversa o Bob Faria para ajudar a entender, né, Bob? Chega mais, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem? Conta pra gente o que aconteceu com o Cruzeiro ontem à noite. Bom, fazendo uma história longa, curta, o Cruzeiro jogou mal de novo. Jogou mal de novo, muito ansioso, difícil, as transições não aconteciam, a finalização não acontecia, Marcelo Moreno não tocou na bola, né? Acho que a gente pode dar uma olhada nos melhores momentos aqui da partida. Você vai ver que o Cruzeiro tentou alguns chutes de fora da área, tentou construir algumas jogadas pelo lado, mas na verdade não levou assim um grande perigo ao gol do Oeste, né? O Rafael Sobis começou jogando ali no meio de campo, depois, já no segundo tempo, ele acabou indo um pouquinho mais à frente quando o Moreno saiu. E no segundo ataque do Oeste, o Oeste com o Fábio acabou fazendo o gol. Um cruzamento que vem da direita e o Fábio cabeceia e o Fábio não defende. E aí estava muito em cima dele também, muito difícil para ele. E acabou acontecendo o gol. E o Cruzeiro não conseguiu resolver as jogadas. Teve até mais posse de bola e tal, mas não é um jogo de posse de bola, é um jogo de gols, né? Você precisa fazer mais gols. Mais uma vez, me pareceu um time ansioso, um time confundindo pressa com velocidade, né? Tendo muita pressa e pouca velocidade. E à medida que a partida ia se desenhando, o Oeste ficava cada vez mais tranquilo, cada vez mais fechadinho ali, tinha o seu placar, e o Cruzeiro ficava cada vez nervoso, cada vez mais ansioso. Até que as substituições no final foram muito estapafúrdias, assim, né? Patrick Bey entrando a 3 minutos para acabar o jogo, o Sassá entrando ali atordoado, ou seja, mais uma noite ruim para o Cruzeiro. Você acha que os adversários perderam respeito pelo Cruzeiro, Bob? Pelo Cruzeiro, eu acho que não. Mas por esse time do Cruzeiro, porque não dá para confundir o Cruzeiro com esse time, são duas coisas diferentes. Então eu acho que os adversários perderam, sim, o respeito por este time do Cruzeiro. Tá certo, que é uma pena. Bob. Agradeço mais uma vez a sua participação e agora a gente vai escutar o que o Filipão falou, porque ele também respondeu essa pergunta, viu? Se eles perderam o respeito, eu não sei. A gente tem que perguntar para os adversários. O que acontece é que nós não conseguimos nos impor perante estes adversários que jogamos. Então, por alguma razão, técnica, qualidade, uma série de coisas assim que nós não conseguimos. Já está de volta e vamos direto lá para a Toca da Raposa. Vou dar boa tarde agora para o Roger Cazé. Cazé, como é que tá a situação por aí, né? Depois da derrota de ontem, os jogadores já se reapresentaram. Como é que tá a situação? Boa tarde. Oi, Maria Cláudia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Notícia quentinha, está marcado para hoje à tarde uma reunião entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro. Às 15h, os jogadores chegam, depois dessa reunião tem o treino, é o início da preparação para a partida contra o Juventude, jogo fora de casa. E com 44 pontos, o Cruzeiro ainda tem chances matemáticas de subir para a primeira divisão, mas convenhamos que isso está ficando cada vez mais distante. Ontem, depois da partida contra o Oeste, eu perguntei para o Rafael Sobis na beira do gramado o que acontece com o Cruzeiro nas partidas, especialmente em casa. Ele disse que muita coisa o público ainda desconhece. Filipão também foi evasivo na entrevista coletiva, mas nossa equipe acompanhou as reações do treinador e o Rodrigo Franco conta essa história para a gente. Quem dera se tudo na vida fosse como a gente gostaria. Que as coisas acontecessem como planejamos.
Este é Luiz Felipe Scolari, mas poderia ser qualquer torcedor do Cruzeiro. Desolado, cansado de um roteiro visto tantas vezes na Série B, especialmente quando o time joga em casa. Nesse roteiro tem chances desperdiçadas. Pega firme na bola e o goleiro Kaique França consegue espalmar. E tem erros que não são perdoados pelos adversários. Levantou para a área, Fábio! Gol do Oeste! E o xará dele, o Fábio, goleiro do Cruzeiro, ainda tentou salvar, hein? Houve falta no Ayrton no começo da jogada. Mas o VAR, que poderia fazer a arbitragem rever o lance, é privilégio para quem disputa a Série A. Sonho que ficou ainda mais distante, apesar da fé contida no terço do auxiliar Paulo Turra. Expressão de desânimo aí do Felipão, né? E só 3 minutos da etapa final, né? Derrota para o lanterna e quase rebaixado Oeste. A 6ª em casa do segundo pior mandante da Série B. E isso é só o que acontece no campo. Os jogadores que estão aqui são heróis, né? Porque muita coisa acontecendo, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo. Nesses 10%, sabemos que tem salários atrasados, cobranças diversas na justiça, 6 pontos perdidos por causa de uma dívida que não foi paga e outras que somam R$1 bilhão. Fica até difícil imaginar o que teria nos outros 90%. Vou segurar, na hora certa vocês vão saber. Como perdemos hoje, não é o momento de fazer mais polêmica. Nos jogos, nós jornalistas enviamos perguntas para a assessoria de imprensa do clube, que repassa para o treinador responder na entrevista coletiva que é transmitida pela internet. E desta vez, várias eram direcionadas para o futuro de Luiz Felipe Scolari. Você permanece no comando do Cruzeiro para o restante do seu contrato? Eu vou lá para a Toca hoje fazer o meu exame, indo para Caxias do Sul e tá tudo seguindo os parâmetros que a gente tinha traçado normalmente até o fim do campeonato e que é o que a gente vai fazer tranquilamente. A 4 rodadas do fim, a dúvida é de como vai ser o restante dessa caminhada. O problema do Cruzeiro é sim mais sério do que o que a gente imagina ou do que eu imaginava quando aqui cheguei mas também a direção, quando montou a equipe. Os jogadores preferiram o protesto. Eles se recusaram a ficar concentrados na Toca da Raposa no dia anterior ao jogo, como costumam fazer. Eu entendi perfeitamente que é uma forma de tentar conversar com a direção. Esta continua em silêncio, sem resposta para a realidade que pode ser resumida em uma imagem.